Olha a mensagem! E aí, galera, tudo bem? Nós estamos aqui para continuar o tema Amê Senhor. E hoje vamos conversar sobre mais um ditado popular muito bacana, muito legal, e que nos dá um entendimento muito amplo a respeito de algumas atitudes que nós temos que tomar na nossa vida. Eu tenho certeza que você vai sair daqui extremamente encorajado, extremamente animado, e que Deus vai falar muito com você para que você assuma o controle das suas batalhas, das suas lutas. O tema que nós vamos conversar hoje é: depois da batalha é que aparecem os valentes. Depois da batalha é que aparecem os valentões. Quem aqui já ouviu essa expressão, já ouviu esse ditado em algum lugar? Esse é um ditado pouco conhecido, mas que de alguma forma ilustra muito bem uma realidade do mundo. Nós vivemos um contexto onde as pessoas não querem se entregar ao labor do trabalho, ao labor de uma batalha, mas querem usufruir da glória, da colheita do trabalho, da colheita de uma guerra, da colheita de uma batalha. Talvez você lembre na tua escola, aqueles caras que sempre diziam, depois que alguma coisa acontecia, se eu estivesse lá eu tinha dado um pau nele. Mas mentira, nunca fizeram absolutamente nada. Não passavam de um bando de marica que não tinha força alguma para fazer absolutamente nada. Mas pessoas que apareciam depois da batalha cantando vitória, depois da batalha cantando de vencedores, pagando de gatões, dizendo que eram os caras. E uma coisa que nós precisamos saber é que se nós não formos encontrados plantando, nós também não seremos encontrados colhendo. Se nós não formos encontrados batalhando, nós também não usufruiremos e celebraremos a vitória da batalha. Portanto, para que colhamos, portanto, para que tenhamos a glória, nós temos que entrar na batalha e temos que entrar com afinco na batalha. Eu quero contar uma história de um homem, de um momento de Israel, que ilustra muito bem tudo aquilo que Deus quer nos falar hoje. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, lá em Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, no versículo 1 em diante. Quando você abrir, deixa aberta a Bíblia aí, porque a gente vai ler alguns versículos desse texto e entendemos um pouco mais a respeito desse personagem tão emblemático que é Gideão. Um personagem tão parecido com muitos de nós, chamado Gideão. Juízes, capítulo 6, versículo 1. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso, Deus, o Senhor, deixou que o povo de Midian os dominassem durante 7 anos. 7 anos de domínio dos midianitas. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros das montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. A impressão, a perspectiva que eles tinham era que os midianitas eram mais poderosos, eram mais fortes do que eles. Eles pensavam e entendiam que a força dos midianitas era implacável e impossível que eles pudessem derrotar. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Os midianitas eram uma espécie de povo parasita. Quem aqui já assistiu ou está assistindo a série Vikings? Bem louco, né? Ragnar Lothbrok. Essa série Vikings ilustra muito bem um povo parecido com os midianitas. Os Vikings não eram um povo dado ao labor do plantio, da colheita, até porque eles viviam nas terras nórdicas e lá não tinham muito recurso para poderem gerar o próprio fruto e as próprias riquezas.
E os midianitas, de igual forma, eles eram como os vikings, parasitas. O povo de Israel semeava, e quando eles semeavam, os midianitas atacavam e roubavam absolutamente tudo que eles tinham. Ano após ano, eles saqueavam e roubavam todas as riquezas, toda a economia do povo de Israel. E isso aconteceu durante 7 anos. 7 anos, os midianitas agiam como esse parasita humano. Eu não sei se você sabe, mas as ervas daninhas são parasitas em uma árvore. E o parasita é aquele que não produz, aquele que não trabalha, mas suga toda a força, toda a energia do trabalho do outro. Assim como uma erva daninha suga os sais minerais, toda a energia de uma árvore, de todo o trabalho de uma árvore, assim também os midianitas faziam com o povo de Israel. Eles já estavam extremamente desgastados, eles tentaram batalhar no começo, mas de repente eles começaram a desistir e começaram ano após ano se enfraquecerem, ao ponto de eles começarem a se esconder em cavernas para que não pudessem ser assolados pela ira e pela forma tão agressiva como os midianitas e os amalequitas agiam com eles. Sabe, cara, esse texto conta-nos algo muito interessante. O povo de Israel pecou contra Deus. E por isso Deus os entregou nas mãos dos midianitas, como se disciplinando e fazendo juízo sobre o povo de Israel. Eu não quero aqui tentar avaliar qual é a origem do problema da sua vida. Mas uma coisa que eu posso garantir é que uma grande fonte de problemas da nossa vida, talvez a maior fonte, talvez 80% dos nossos problemas flua dessa fonte, é o problema do pecado contra Deus. Pecamos contra o Senhor, fazemos aquilo que o Senhor adverte, aquilo que o Senhor reprova, e por conta disso, muitas vezes a nossa vida começa a dar uma redanada e nós começamos a ser invadidos pelos midianitas, começamos a ser assolados pelos amalequitas. E talvez você se encontre num contexto de vida exatamente assim. Por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados, a tua família está destruída, a tua profissão está ameaçada, a tua vida familiar está acabada, o teu casamento está arruinado por conta do seu pecado. Os amalequitas, os midianitas, eram um instrumento da disciplina do Senhor sobre aquele povo que havia se entregado a outros deuses. O pecado de Israel era o pecado da idolatria. Eles haviam abandonado a Deus. E porque haviam abandonado a Deus, Deus também os entregou à sua própria sorte. Talvez você esteja enfrentando batalhas severas na sua vida, e a primeira coisa que você precisa reconhecer é que grande parte das batalhas que você tem enfrentado são batalhas oriundas dos seus pecados, que precisam antes e acima de tudo de arrependimento genuíno, que flua do seu interior para Deus. Arrependimento, para que então Deus possa intervir na tua situação. Quero te convidar, aí onde você está, a baixar a tua cabeça, fechar seus olhos e orar junto comigo agora. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Viemos até aqui atraídos pela Tua presença. A Tua presença, Pai, é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Nós Te amamos, Senhor. E Te desejamos mais do que tudo, mais do que o ouro, mais do que a prata. O Senhor é tudo que queremos. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor esteja no nosso meio hoje abundantemente. E que a Tua palavra possa penetrar pelos nossos ouvidos, passar pela nossa mente, quebrantar o nosso coração e transformar a nossa atitude. Fala conosco, Pai.
aqueles que estão desencorajados, desanimados, dê a eles, ó Pai, a fé de Gideão. Torne-os, ó Pai, guerreiros a partir de hoje. Levanta-os, ó Pai, para que eles possam vivenciar a vitória da batalha, a colheita do plantio. Por isso, Senhor, fala conosco, dá-nos o dom de discernimento, de revelação da Tua palavra, para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém. O povo de Israel, então, estava assolado pelos midianitas. Eles haviam pecado e por isso Deus havia liberado que os midianitas invadissem a terra deles. Aí olha o que acontece, versículo 11 do capítulo 6 de Juízes. Então o anjo do Senhor, deixa eu te contar uma curiosidade. Toda vez no Antigo Testamento que aparece essa expressão anjo do Senhor, não está se referindo a Miguel, Gabriel ou com arcanjo, mas está se referindo ao próprio Deus. Isso aqui se chama uma teofania, uma aparição divina. Deus se materializa. O anjo do Senhor se materializou nessa circunstância no capítulo 6, versículo 11 de Juízes. E o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Primeira coisa, você sabe o que é malhar trigo? Não é levar o trigo para a academia, levar o trigo para o crossfit. Malhar trigo é um processo que se faz após a colheita do trigo. Lembra aquela parábola que Jesus fala a respeito do joio e do trigo? No final, vai ser colhido o joio e o trigo vai ser malhado, ele vai ser separado das suas impurezas. Isso é malhar o trigo. É tirar as impurezas para que o trigo fique somente ele. Até aí tudo bem. Gideão estava malhando trigo. Mas ele estava malhando trigo aonde? No tanque de pisar uvas. Você sabe o que é o tanque de pisar uvas? É aquele tanque, aquele buraco que normalmente que eles faziam nas rochas e colocavam as uvas lá e ficavam pisando naquelas uvas para que saísse o suco dela e aquele suco eles pudessem produzir vinhos. E Gideão estava malhando trigo num tanque de pisar uvas. Por quê? Porque os midianitas provavelmente haviam atacado a vinícola, eles haviam atacado a plantação de uva das vides. E aí então, depois desse ataque, eles iriam atacar a plantação de trigo. E Gideão vai e pega o trigo e leva até então ao tanque de pisar uvas para separar o trigo, para tentar reter o mínimo possível de alimento. Porque já eram 7 anos de perseguição, de assolação dos midianitas. Em outras palavras, Gideão estava fugindo da batalha. Ele estava fugindo do confronto. E a Bíblia, para não deixar mentir, diz exatamente isso. Ele estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso. Eu amo a forma paradoxal como Deus age, não é mesmo? Gideão está escondido e Deus olha para Gideão e fala: você é corajoso. Você é corajoso. Você é o cara, Gideão. Deus tinha uma visão muito melhor de Gideão do que a própria visão que Gideão tinha acerca dele mesmo. Deus enxergava o potencial em Gideão que Gideão não enxergava, assim também como talvez você não enxerga o teu potencial. Talvez, diante das batalhas, desafios, dilemas que são levantados na tua vida, você foge deles como pensando
que não tem estrutura física, emocional, não tem estrutura intelectual para poder suportar o desafio e a luta que vem pela frente. Isso me faz lembrar alguns momentos que eu passo em família. Eu sou casado com a Larissa, a minha linda esposa. Tenho 2 filhos, o Joshua e o Zion. O Joshua é um menino extremamente dedicado às coisas da casa, ele é incrível. O Zion, ele é o filho mais novo, gordinho, safado. Talvez você seja o filho mais novo. E aí então, chega algum dia que eu e a Lari mobilizamos toda a família para arrumar a casa. A gente chega e fala, ei galera, vamos arrumar a casa. O Joshua prontamente fala, eu vou arrumar. Pai, o que você quer que eu faça? Ele vai lá, pega a vassoura, varre, pega o rodo, passa rodo, arruma o quarto. E aí a casa está sendo arrumada e de repente a gente começa a olhar e fala, cadê o Zion? Cadê o Zion? E normalmente, sabe onde a gente encontra ele? Deitado na minha cama. E eu chego lá, ele está deitado na minha cama, eu falo, Zion, levanta daí, vamos ajudar. O Zion, ele olha para mim e fala, pai, estou com dor de barriga. Ele é muito safado, cara. E ele fica, pai, estou com dor de barriga. E, cara, eu preciso acreditar no meu filho. Aliás, acredite no teu filho. Porque o pecado dele não pode roubar a tua fé nele. E eu acredito que ele está com dor de barriga, então eu deixo que ele fique lá no quarto dele e a gente continua arrumando a casa. Esses dias mesmo aconteceu exatamente isso. A gente acabou de arrumar a casa. O Zion vem até mim, depois de ter ficado sem fazer absolutamente nada, e falou, pai, pai, pai. Eu falei, o que foi, filho? Fecha os olhos. Aí eu fechei os olhos, ele pegou na minha mão e me levou até o quarto dele. Quando ele chegou no quarto dele, ele falou, pai, pode abrir os olhos. Ele olhou e falou, pai, arrumei tudo. Mentira. Ele não fez absolutamente nada. E aí atrás dele aparece o Joshua falando, não, papai é mentira, ele não fez nada. O gordinho safado ficou encostado no canto sem fazer absolutamente nada. Sabe, o Zion ilustra muito bem alguém que não confia no seu próprio potencial. Ou simplesmente alguém da preguiça, que não quer enfrentar os desafios que tem pela frente. Gideão estava escondido, mas Deus chega para Gideão e fala, você é corajoso e o Senhor, Deus, está com você. Gideão respondeu, se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente?